A graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo. Um dia de bênção sobre as nossas vidas. Eu levantei, já agradeci meu papai e Deus trouxe à minha memória um versículo dele extraordinário que está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E fui orar, estou ensaiando uma canção, pegando a letra dela, que eu gosto sempre de pegar as letras das canções, para na hora do louvor eu não ficar lá voando na igreja, né? Eu louvar, eu adorar ao Senhor. E essa música se chama Jeová Jireh, da Aline Barros. Ouça essa canção, ela é linda, ela fala da provisão de Deus. Jeová Jireh é o Deus da provisão. E ele vai nos ensinar a temer porque se nós estamos guardados por aquele que nunca perdeu batalhas. E ele vai falar, meu nome é Jeová Jireh. Então ele é esse Deus de provisão. Queridos, antes de continuar, quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, ativa aí os sininhos das notificações e deixa o seu joinha. Ele é muito importante para o crescimento do canal, para que a palavra de Deus se espalhe. E quando eu estava lá louvando, Deus ministrou algo lindo no meu coração. Primeiro ele me deu essa palavra dele e eu fui louvar e Deus trouxe então esse mover na minha vida. Por isso que eu tô aqui ainda de pijaminha, com o cabelo suado, porque eu tava lá louvando a Deus. E eu não me preocupei em vestir outra blusa, porque eu não estou nua, né? Tá aqui meus brações de fora, porque a pastora é gordinha. Mas aqueles que são fracos e se escandalizam por um ombro de fora, eu não posso fazer nada, né, amados? Porque a essência do Senhor, ela está dentro de nós. E se nós formos perder o nosso tempo preocupado com o que as pessoas estão achando a nosso respeito, nós não viveremos o hoje de Deus. Se eu fosse membro de uma igreja de doutrinas, eu seguiria as doutrinas. Mas na nossa igreja nós usamos camiseta, usamos vestido de alça. E eu não vejo pecado nisso. Então, meus irmãos que verem e acharem que isso é pecado, por favor, me perdoe. Mas eu quis vir assim mesmo, porque está dentro do que Deus ministrou no meu coração. Esse Deus é tão lindo, tão maravilhoso, queridos, que Ele nos diz em Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 a 22, presta atenção no que ele vai falar. No versículo 21, ele vai falar isso, esse versículo está sempre na minha memória, quando eu oro. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa, não está a causas no plural, as misericórdias, porque são infinitas, são a causa de não sermos consumidos. Enfatizando, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Olha que palavra extraordinária. Então, amado, por que você vai viver se condenando? Se você está em Cristo, se você está buscando ser uma nova pessoa, se você tem feito algo para melhorar, eu sei que eu preciso melhorar, porque eu tenho um temperamento muito forte, minha família é assim. E se eu ficar nervosa, eu vou falar dentro da sinceridade, e a sinceridade, quando é demais, ela é falta de educação. Eu sei disso. Então, a minha qualidade é o meu defeito. A sinceridade acima de tudo. E quando alguém não quer, me pergunta, o que você acha? Eu pergunto, é para falar a verdade ou não é para falar? Porque se não for para falar a verdade, eu nem dou minha opinião. Porque eu não vou mentir. Então, amados, quando eu estava ali orando e escutando esse louvor da Aline Barros, Jeová Jireh,
Deus, eu com o Espírito Santo de Deus, ele estava ministrando meu coração, que eu estava falando com Deus. Deus, me ensina a ter o domínio próprio, o fruto do teu Espírito Santo, a temperança, a paciência. Porque, por exemplo, eu gosto de dar estudo bíblico, porque no estudo as pessoas têm liberdade de conversar, de perguntar. A dinâmica do estudo bíblico é essa. Mas, se eu estiver ministrando a palavra num culto, e as pessoas, por exemplo, estiverem dispersas, os adultos, e infelizmente isso é um problema que tem acontecido muito aqui no nosso ministério. Não sei se aí no seu ministério está acontecendo. O problema não são as crianças, porque criança a gente compreende. Criança não é toda criança que fica ali no colo da mãe e do pai o tempo todo. Nós temos crianças que ficam sentadinhas ali com a mamãe, com a vovó, com o pai, o culto todo. Mas tem criança que é agitada. Ela vai querer brincar, ela vai querer correr dentro da igreja. E essa mãe já conhece seu filho, o que ela faz? Ela já senta lá atrás. Nós mandamos? Não, porque ela tem esse senso de responsabilidade, de que às vezes o filhinho dela pode tirar a atenção de quem não deveria se distrair. Porque a criança é criança e nós ainda não temos uma salinha para criança. E sinceramente falando, eu nem sou de acordo em ter escolinha para criança, porque eu acho que a criança tem que aprender a se comportar dentro da igreja, ser educada ali dentro da igreja, nos cultos. E isso cabe a nós, pais e mães. Não cabe à professora da escola, não cabe à professora da escolinha bíblica, não cabe aos pastores, não cabe a mais ninguém, é dever nosso. Mas não é isso que me aborrece. O que me aborrece é ver pessoas que dizem ser cheias de Deus, ser cheias de conhecimento, pessoas que têm curso disso, daquilo outro, que se colocam superiores a outras pessoas, menosprezando aqueles que às vezes não têm uma formação acadêmica. E essas pessoas desvalorizam tanto aquele que está à frente ministrando, e eu fico indignada. Não consigo compreender como uma pessoa adulta já, quase indo ali para a sua meia-idade, como eu já estou, se Deus me der viver 80 anos, eu estou na metade do percurso da minha vida. E ver como as pessoas desprezam esse tempo com Deus, que é tão pouco. Geralmente as pessoas estão vindo ao culto só no domingo. Elas vêm não porque sente aquela necessidade de estar perto de Cristo, mas parece que vem por obrigação. E nós não devemos estar diante de Deus por obrigação. Então, minha filha disse assim: mãe, você foi um pouco pesada. E eu fui mesmo, queridos, porque a gente vem corrigindo essa situação há muito tempo. E tem até um pastor, eu esqueci o nome dele agora, se eu lembrar eu falo. Ele aprendeu com outros pastores e ele disse assim: olha, na minha igreja não vai ficar Jezabel, na minha igreja não vai ficar o diabo, porque Jesus falou na ceia que um daqueles o trairia, que seria o diabo, né? Então ele disse que na igreja, às vezes, na igreja dele, no ministério dele, quando tem pessoas que não concordam com a visão da igreja dele, não concordam com o que é pregado, não concordam como o culto é dirigido, ele vai até essa pessoa e ele vê essa pessoa como uma pessoa que está sendo usada pelo inimigo e fala: olha, filha, aqui não é o seu lugar, procura um lugar onde você vai encontrar aí esses requisitos que você está buscando. Então, amados, a igreja não tem que se adaptar às pessoas. As pessoas se adaptam às igrejas. Por isso Deus está permitindo ter tantas igrejas. Como alguns dizem, tem tantas igrejas quanto tem boteco. Quem dera Deus que tivessem tantas igrejas que fossem maior do que os números de boteco, não é mesmo? Então, Deus estava ministrando sobre a minha vida
que eu estava pedindo para Deus. Gente, eu já sofri tanto pedindo a Deus para Deus mudar o meu jeito de ser, para eu ser mais mansinha, falar mais mansamente. Até minha Dindinha aí que vê meus vídeos sempre falou: minha filha, eu sei que às vezes quando você tá nervosa, você fala assim, né, de um jeito mais bravo, mas tudo que você fala certo. Eu sei, eu posso estar falando certo, mas eu preciso da temperança que vem do Espírito Santo de Deus. E quando eu vejo as pessoas fazendo a obra do Senhor relaxadamente, com preguiça, conversando na hora do culto, perturbando os irmãos na igreja, cochichando no ouvido dos irmãos, o irmão tá ali querendo prestar atenção e a pessoa tá lá perturbando a pessoa. Ah, mas eu não consigo ver isso e ficar quieta. Eu não consigo, sabe por quê? Porque eu aprendi que a gente tem que ter reverência na presença de Deus. E então eu estava pedindo a Deus para Deus trabalhar comigo nessa questão. E também uma outra situação de uma pessoa que me disse, ela disse assim, pastora, talvez eu não vou poder ir ao culto domingo, porque meu marido se encontra em tal e tal e tal situação. E aí eu falei para outra pessoa, que eu não vou dar os nomes, e essa outra pessoa questionou assim, mas por quê? Eu não entendo por que as pessoas deixam de vir ao culto por causa disso, por causa daquilo. Amados, olha, sabe o que eu tenho aprendido? Que eu sou eu, você é você. Nós somos um corpo em Cristo, mas mesmo assim temos a nossa individualidade com Deus. E vocês sempre sabem, porque eu sempre disse aqui no canal, nós não escondemos a nossa vida na igreja, nós somos o que nós somos mesmo, para todo mundo ver. Eu não vivo de aparência, eu não sei viver de aparência, eu não sei viver de faz de conta. E eu não consigo entender às vezes porque é tão difícil para nós, pastores, vamos falar agora para quem está na frente da igreja, compreender o que a ovelha está passando. Sabe aquela pessoa que é assídua, que tem compromisso com Cristo em primeiro lugar e com a igreja depois, com sua família? Amados, nós não temos que exigir do outro aquilo que eu suporto fazer. De repente, para mim é um prazer estar no meio da depressão e estar na casa de Deus. Porque é o único lugar que eu consigo sair da minha casa para ir, a casa de Deus. E hoje eu moro em cima da igreja, então é mais fácil ainda. Mas se você falar assim, pastora, vá para tal lugar, evangelizar, fazer isso, eu tenho dificuldade de sair de dentro da minha casa. E às vezes essa pessoa não vai me compreender. Por quê? Porque por causa da fobia social, porque eu não gosto de sair de dentro da minha casa, eu quero ficar aqui protegida no meu canto. Mas na igreja é o meu lugar de refúgio, o meu lugar onde eu renovo minhas forças. Mas eu sei que não é todo mundo que é assim. E nós, líderes, precisamos entender isso das nossas ovelhas. Eu corrijo sim, e eu vou continuar corrigindo aqueles que estiverem atrapalhando o culto de Deus. Até que, se for preciso, vou chegar nessas pessoas que estão trazendo distração na hora do culto, porque o inimigo está usando essas pessoas. Mas eu me coloco também no lugar do outro, na dor do outro, porque, mas essa pessoa não vai vir no culto só porque ela está cansada. Eu sinto o cansaço da vida do meu irmão, eu não posso sentir. Você consegue sentir a dor que existe dentro de mim? Você não pode sentir. Nós podemos imaginar, nós podemos dizer assim, eu entendo, mas na verdade nós não entendemos, porque eu só entenderia se eu estivesse vivendo o que ele está vivendo. Então nós procuramos compreender. E é muito triste a gente ser líderes espirituais. Meu Deus, como eu já errei na minha trajetória, eu já errei muito, 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 muito. Eu fui pega de surpresa, ninguém perguntou assim, você quer ser consagrada pastora hoje? Não, eu fui pega de surpresa, e eu não gosto de surpresa, eu detesto
detesto surpresa. Por quê? Porque a depressão, eu preciso ter segurança, eu preciso ter tudo ali organizado. Porque quando eu sou pega de surpresa, balança meu emocional e eu tenho que me equilibrar toda de novo. Então eu não gosto de surpresa, mas para mim estar cansada, estar deprimida, estar enferma e querer ir para a igreja é o que eu quero. Mas se o meu irmão, as ovelhas de Cristo que estão aqui debaixo do nosso cuidado, se porventura elas tiveram uma semana difícil, eu não estou vendo o que ela está passando. Às vezes você pensa assim, essa pessoa tem um emprego bom, essa pessoa ganha bem, ela tem um status bom. Você não sabe o que ela passa no trabalho, você não sabe o que ela vive no dia a dia. Viajando, dando cursos, você não sabe o emocional dessa pessoa, você não sabe como ela tá, ela tem que se apresentar ali diante dessas pessoas que ela está apresentando seu trabalho a elas, como alguém que está bem, como alguém que não tem problemas. E quantas vezes nós, líderes, somos cobrados dessa maneira de nos apresentar como pessoas que estão ali sem problemas, irrepreensíveis. E eu fico pensando, Deus, nós não podemos pensar isso das nossas ovelhas. Por exemplo, nós temos aqui mulheres grávidas. Então, algumas às vezes têm algum probleminha e têm, às vezes, a sua gestação difícil e não vão estar bem dispostas todos os dias. O que eu tenho que fazer? Filha, você faltou do culto, tá tudo bem com você? Não é julgar. Olha, ela faltou do culto porque quis. Não é assim. Eu ligo, mando mensagem, pergunto, filha, senti sua falta, tá tudo bem com você? Tá tudo bem com o bebê? Que Deus abençoe você e sua casa. E que nós temos que aprender a nos colocar no lugar do nosso irmão, amados. Porque Cristo se coloca no nosso lugar. Cristo se coloca o tempo todo, não foi só na cruz do Calvário. E é por isso que ele está dizendo, Jeremias está dizendo, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse versículo, ele fica na minha mente desde que eu conheço Cristo. Porque eu preciso disso, eu preciso todos os dias trazer à memória aquilo que me dá esperança. Senão eu não vou ter forças para prosseguir. Porque eu não penso como meu marido pensa, eu não penso como minha filha pensa, eu não penso como meu genro pensa, eu não penso como você pensa e ninguém pensa como eu penso. Mas Cristo sabe tudo a nosso respeito, sabe? E eu quero chamar a atenção de você, sabe para quê? Para essa misericórdia de Deus que é tão grande. Por isso que eu estou falando, da gente não julgar o irmão que não veio ao culto, procurar saber dele o motivo. Às vezes ele não vai querer falar. Eu falo mais aqui com vocês nas redes sociais. É um projeto que Deus me deu para abençoar as pessoas, mas que tem abençoado tanto, tanto, tanto. Porque como para mim é difícil sair de casa para estar falando, falar com vocês aqui nas redes é mais fácil. Não sei porquê, talvez é porque eu não tenha olhares de julgamento, olhares de crítica, olhares que vão ver ali se hoje eu estou tremendo muito, estou tremendo pouco. E, amadas, misericórdias do Senhor, ela se renova cada manhã. Esse texto está dizendo, sabe o que esse texto está dizendo? Que a misericórdia de Deus não tem fim. E por que nós, seres humanos, vamos medir essa misericórdia quanto à vida dos nossos irmãos, quanto às ovelhas que estão debaixo dos nossos cuidados? Se a minha filha está cansada, passando problemas no trabalho, se o esposo dela está cansado e ela diz, mãe, posso ficar em casa neste culto? Eu vou olhar para ela como mãe, como pastora. E eu não vejo problema dela ficar na casa dela, porque ela está precisando daquele tempo de renovo, de viver essa misericórdia de Deus na vida dela.
Então é diferente quando a pessoa falta do culto para ir em uma outra coisa, numa festa mundana, para ir em qualquer outras coisas, ou simplesmente para ficar em casa assistindo TV. É diferente, queridos. Você não veio ao culto porque você precisou levar seu netinho ou seu filho, ou você mesmo precisou ir ao médico. Então por que eu tenho que te cobrar isso? Por que nós temos que cobrar tanto das pessoas e por que nós nos cobramos tanto? Eu me cobro muito. É por isso que eu acho que eu cobro dos outros, que eu cobro muito de mim. E Deus tem me ensinado isso, a ter compaixão comigo mesma, a me permitir ser curada na medida que Ele quer me curar, na medida que Ele quer me moldar. E eu sei que sempre haverá espinho na minha carne, como Paulo disse, que ele viveu ali sua trajetória linda, extraordinária, mas sempre com um espinho na carne. Então, queridos, que essa palavra de Deus não saia da nossa mente. Que quando alguém for chegar até nós ou nos enviar uma mensagem, pastora, hoje eu não posso ir ao culto. Ou a pessoa faltou, você envia uma mensagem, filha, por que você não veio ao culto? Nós sentimos sua falta. Tem hora que ela vai querer responder, e outras horas não. Eu sei que nós temos pessoas que sofrem abuso psicológico, mulheres que sofrem abuso psicológico, agressão de maridos, que às vezes o marido chega em casa, quebra a casa toda. Você pensa, mas eu sou a pastora Ellen, 7 anos vivendo com essa depressão, eu não faltei nunca de um culto. Seu marido chegou, quebrou a sua casa, você tem que ir para o culto, porque eu vou para o culto quando eu estou mal. Não é assim que funciona, amados. Você tem o seu tempo com Deus, o seu tempo de cura, seu tempo de resposta, seu tempo que precisa para se renovar seu emocional. Então, essas coisas, nós líderes precisamos compreender. Não dizer, eu não entendo porque a pessoa deixa de vir ao culto porque está cansada. Não é um simples cansaço. Aprofunda na vida dessa ovelha, você vai ver que ela está enfrentando problemas, que para ela são problemas grandes. São problemas difíceis que ela ainda está aprendendo a lidar com eles. Compreenda o porquê. Mas se essa pessoa não vem ao culto simplesmente porque ela é uma pessoa que não tem responsabilidade com Cristo, não quer assumir esse compromisso com Cristo, é entre ela e Deus, porque Deus é quem vai nos julgar. Deus conhece o nosso coração. Se eu estou vindo ao culto para mostrar uma roupa nova, se eu estou vindo ao culto só para dizer que eu estou ali presente, se eu estou vindo ao culto para buscar a misericórdia dele e o engrandecer. Nós precisamos aprender isso, queridos. Eu vou continuar corrigindo as ovelhas na minha igreja? Vou corrigir. Quando Deus me direcionar, corrigirei, porque Deus só corrige quem Ele ama. E Deus não quer que nenhum de nós nos percamos. E é dever nosso corrigir, exortar, ensinar. Mas também ter misericórdia por aqueles que estão passando por momentos difíceis, que precisam de um tempo sozinho, ou com seu marido, ou com sua família. E nós, pastores, cometemos esse erro. Nós não tiramos tempo para nós. Não tiramos tempos para a família. Não tiramos o tempo do casal. Passamos meses e meses sem sair, sem ir à rua, nem que seja para chupar um picolé, nem que seja para dar uma volta na rua. Nós cometemos esse erro, porque nós estamos ali, habitolados, pensando que devemos estar o tempo todo. Nós fizemos uma viagem, a viagem foi um tormento, foi péssima. Eu odeio viajar, ainda viajo para chegar no ambiente e chegar lá. A pessoa está só pensando na igreja, na igreja, na igreja.
Então nós perdemos tempo à toa. Não vivemos aquele momento. Se eu e meu marido viajarmos, eu tenho que ter confiança que deixamos ali pessoas da nossa confiança, responsáveis, que vão conduzir o culto ao Senhor da melhor maneira possível, com santidade. Porque temos pessoas preparadas para isso. Se as ovelhas não vierem porque o pastor, a pastora não está na igreja, então é porque essa pessoa não quer buscar Cristo. Ela quer se encontrar com o pastor e com a pastora. Porque se ela quer ter um encontro com Cristo, não interessa quem vai estar na direção do culto. Ela virá. Então, haja o que houver, nós não temeremos, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, e que nós possamos aprender a mesma coisa, perdoar a cada manhã, perdoar 7 vezes 70, que é infinitamente, que nós possamos trazer à memória isso, que a misericórdia de Deus está sobre nós e que nós não precisamos viver debaixo de um jugo de condenação, que possamos nos colocar no lugar do nosso próximo, aquele próximo que vem, que é correto com Deus, que está diante de Deus da maneira dele, sem questionar. Fulano não entregou o dízimo hoje, fulano está demorando a entregar o dízimo. Meu Deus do céu, nós não podemos viver dessa maneira. Nós não podemos focar nossa mente nisso. Nós temos que focar nossa mente na misericórdia do Senhor. Não é que dia que a pessoa vai entregar o dízimo, está demorando a entregar o dízimo, entregou esse mês, não entregou esse mês. Mas essas coisas é você e Deus, é o Espírito Santo que trabalha isso dentro de nós. O dízimo é importante para a casa de Deus? É, mas nós não podemos amar alguém pelo dízimo que ele entrega. Não podemos colocar aquela pessoa dentro de um ministério se ele dá um dízimo maior ou não. Então, o que dá um dízimo maior, quanto ao que nem dá o dízimo, vai ser tratado do mesmo jeito. Vai receber o carinho do mesmo jeito, vai receber a correção do mesmo jeito. Porque nós temos que aprender isso. Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque chorava muito. Jeremias era julgado, as crianças zombavam dele, que ele era o profeta careca. E ele retrata tanto isso, essa misericórdia de Deus que está presente em nossas vidas diariamente. Amém, queridos? Eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração, que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso possa nos ensinar a viver esta palavra dele, ter a nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é saber que se nós estamos com Cristo, não existe nenhuma condenação sobre nós, que se nós escolhemos viver por Cristo, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, que haja o que houver, nós permaneceremos firmes dentro da igreja ou na nossa casa, porque nós sabemos que Cristo não nos abandona, que Cristo carrega no colo aquele que está fraco, que sustenta com suas mãos aquele que não consegue caminhar, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são as causas de não sermos consumidos. E é por isso que é tão grande a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Amado, fala de Jesus para as pessoas, Jesus está voltando. Não vamos perder nosso tempo com vergonha, com formalidades. Minha blusa tá aqui, que eu gravei um vídeo ontem. Eu estava toda suada, que eu estava ali adorando a Deus, louvando a Deus. Eu falei, eu vou do meu jeito, porque quem me amar, tem que me amar do jeito que eu sou. Porque Deus me ama do jeito que eu sou. Deus te ama do jeito que você é. Eu não tenho que aparecer aqui toda pintada, rebocada. Eu não gosto de maquiagem. Eu tenho maquiagem. Às vezes eu uso quando eu vou sair com meu marido, vou num casamento.
Não sei fazer nada, não uso efeito, não uso nada, porque eu não sei fazer nada disso, queridos. Nem postar esses vídeos no Instagram, eu não sei. E Deus falou isso. Vá do jeito que você vá, do jeito que você é. Seja quem você é, querido. Não tenta mudar por causa dos outros, porque você vai sofrer. Eu tentei muito isso. Tentei mudar, porque o meu jeito de ser incomoda muita gente. As pessoas preferem ouvir uma doce mentira do que uma verdade amarga. Mas eu não, eu prefiro a verdade amarga do que uma mentira. Porque eu sei que Deus me ama do jeito que eu sou. E eu tenho certeza da minha salvação. Então, querida, não se julgue. Não julgue que você é menor do que o outro. Não acha que porque você não faz nada na igreja, em questão de ministério, que você é menor do que o pastor, do que o levita. Não, amados. Nós somos todos iguais diante de Deus. E nós não temos o direito de julgar se o nosso próximo está cansado, se o nosso próximo está fraco, se o nosso próximo não está dizimando, se o nosso próximo está assim, está assado. Não, vamos olhar para dentro de nós, porque a salvação é individual. Nós temos a obrigação de pregar, de semear o evangelho, mas é o evangelho de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu vivo. O que eu vivo é para mim. Essa provação que eu vivo, Deus separou ela para mim, para eu viver. Porque de repente eu não suportaria viver a provação de uma mãe que perde um filho. Imagina, querido, isso é muito pior do que ter uma depressão, perder um filho, perder uma mãe, perder um pai, perder um ente querido. A dor que é. Então se ame, não se cobre tanto. Jesus te ama do jeito que você é. Não se cobre tanto. Sabe por quê? Porque se Deus tiver que mudar, Ele vai mudar. Então não fique todo dia sofrendo, porque isso foi parte de eu ter adoecido. Parte da depressão é isso, é a igreja. Pastora, mas a igreja não é lugar de curar? É, mas as pessoas são más. As pessoas não te enxergam como ser humano, ela vai te enxergar como um pastor, uma pastora, um robô que não pode ter nada. Então, parte de eu ter ficado tão doente foi isso, foi tentar ser alguém que eu não era, foi tentar entrar no molde do meu marido. O molde que ele foi feito é dele. O meu molde é o meu molde, ninguém vai se encaixar nele, é como o sapato. O sapato, ele tem ali, os números são iguais, mas os pés agem diferente dentro daquele sapato. Então, querida, não se julgue tanto. Tenha certeza da sua salvação se você está fazendo tudo aquilo que Deus tem te conduzido a fazer. Tá? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e que Ele levante o rosto dele sobre nós e nos dê a paz. Se ame para poder amar o próximo. Se ame, se compreenda para poder compreender o próximo. Beijo no seu coração. Jesus te ama, Ele te abraça. E não esquece, se tiver que mudar, a mudança vai ser feita pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fizer, ninguém mais pode fazer. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Beijo no seu coração.